Ai, meu Deus, vamos falar de treinadores nesta edição da live do Caçapa, porque o dinizismo acabou no Fluminense, Gabriel Denani, com muita tristeza, emoção. Como é que está escrito aqui? Ó, um dia marcado por muita emoção, do início ao fim. Demitido numa reunião nesta segunda-feira, o treinador causou choradeira ao se despedir dos funcionários e jogadores no CT, Carlos Castilho e tal. Diniz não quis pedir demissão, se agarrou à crença que a volta por cima ainda era possível, tristeza pelo fim do ciclo tomou conta, ele chegou a relembrar como a segunda passagem começou, uma mensagem enviada pelo Mário Bittencourt, que deu coletiva hoje mais cedo, quando ele sentiu no coração que era hora de voltar ao Fluminense, tal e coisa e tal. Eu gravei um vídeo ontem, assim que terminou a passagem, que tudo foi anunciado, e disse o seguinte, Denani, que a teimosia vira arrogância muitas vezes, né? E eu acho que faltou para o Diniz e para o Fluminense olhar para fora, não para dentro. Porque é óbvio, e eu conheço um pouquinho do trabalho do Diniz, porque já tive contato com o Eduardo, que é o seu auxiliar, que é muito competente. Eles são muito competentes, tá, gente? Eu não entro nessa. Tem muita gente que tem raiva do Diniz, né? Sei lá, eu por quê? Eu não sou desses, não. Eu acho que tem hora que funciona, tem hora que não funciona, como qualquer treinador aí. Funcionou, ele foi campeão da Libertadores, gente. O modelo dele aí, com o modelo dele, com os veinhos dele, né? Com as calças na mão. Mas foi campeão. É o que importa na história, cara. Quem era o Fluminense há 3 anos? Hã? Sim. Ninguém se Brigando para não lembra cair. disso, né? A gente só faz a contagem do momento. A gente esquece o que era para trás. O que eram alguns jogadores do Fluminense antes da Libertadores, né? O que o Diniz fez para o John Kennedy? O Fernando Diniz salvou a vida do John Kennedy. Isso aí para o Diniz é um triunfo e ele tem razão, né? Os funcionários, pô, ele deve ter uma relação maravilhosa com os funcionários e tal, mas quem está acima, ele tem que olhar outras coisas, eu acho. O Fluminense já não ia começar o ano bem, porque ele perdeu o seu pilar, que era um cara chamado Nino, e não E não contratou repôs. ninguém. Não Não repôs. repôs. Não Até repôs. porque não é fácil achar um zagueiro que saiba jogar tanto quanto o Nino joga, né? Tanto que foi embora. Mas contratar um zagueiro melhor, Mas menos de 30 contratou um anos de zagueiro melhor. idade, Não com 30 anos de esperar que o idade. Felipe Melo fosse ser um quarto zagueiro com 78 anos. Não ia dar certo, né? Manuel, né? Antônio Carlos, um cara que nem é tão velho, mas nunca foi um grande zagueiro, né? Então não ia dar certo. Aí para acabar com tudo, o André machucou, que era a salvaguarda do Diniz. Aí acabou, porque sobrou os caras que se escoravam na qualidade dos mais jovens para fazer o seu. E aí não tinha. E aí é difícil você segurar, né? Assim, acho que, no máximo, sendo generoso por tudo que o Diniz fez, o final do estadual era o limite, porque a campanha do estadual foi muito ruim. E aí eu acho que ele deveria ter saído ali. Muito obrigado, é ídolo, tá na história do clube, não tem nenhum fracassado, tal, mas vamos mudar, porque o clube precisa mudar. Porque desse jeito nós não vamos conseguir levar o brasileiro. Ele achou que estava certo, que todo mundo estava errado, que quem contestava era porque odiava ele, que é muito curioso para um psicólogo, né, ter um sintoma de paranoia. Mas ele acreditou nessa história e aí ele acabou afundando ele, o time e a direção junto com ele. E aí, um mês depois de renovar, o cara é demitido, né? Tem uma questão, eu também queria falar um pouco sobre isso, você puxou muito bem, sobre as pessoas têm raiva do Diniz, né? Esse negócio do Diniz tem essa raiva do Diniz. Mas porque as pessoas têm raiva e as pessoas querem que o Diniz seja uma outra pessoa que talvez o Diniz não queira exatamente ser. Então, onde eu quero chegar? Por que trabalhos como do Vojvoda, do Abel, do Renato duram mais de um ano, duram 2 anos? Esse tipo de futebol aqui no Brasil, por que dura mais, né, exatamente? Porque a gente viu muitos momentos que os times em crise, os próprios técnicos achavam alternativas diferentes dentro do elenco, dentro do estilo de jogo e dentro do elenco. Você resolvia problema. Tipo assim, eu tô tentando uma coisa aqui e não tá dando certo, eu vou tentar uma coisa diferente.
E aí, o Diniz, ele não é. Ele foi triplicando a aposta dele, quadruplicando a aposta dele. O que foi gerando esse conceito, esse contexto que você falou, que foi passando para ser uma arrogância dele também. Não anula o fato que ele pode, com esse modelo, ser campeão em outro lugar também. Não anula, não anula. Exato. Mas talvez anula o fato que se ele com esse modelo uma hora, se ele não ter uma flexibilidade no modelo dele, talvez ele não vai ser um técnico de 1 ano, 2, 3 anos. Talvez não. Eu não sei se ele quer ser. Ele quer ser um técnico de um projeto de 3, 4 anos? É uma boa pergunta. O Fluminense foi um time, acho que, sei lá, tirando o Audax da vida e tudo mais, foi o time que ele mais ficou, assim, um dos times que ele mais ficou. E uma hora esse lugar acabou fechando. Então, ele quer ser um treinador de 3 anos, então para isso ele vai ter que resolver problema, que ele mesmo gera. Ele quer ser esse cara? Eu não sei se ele quer. Então tem a ver com isso. E a gente quer ver, qual Diniz a gente quer ver? O Diniz completo ou um Diniz mais um Diniz que não tá feliz com o futebol? Então eu acho que uma hora esgotou com um pedido de jogadores, a diretoria podia ter olhado para ele e falado: olha, Diniz, eu sei que você quer esse jogador, mas a gente não vai contratar mais um jogador de 30 anos para você. Não vamos. A gente não vai, a gente precisa rejuvenescer esse elenco. Entendeu? E gastar dinheiro de verdade com outras coisas. Então eu acho que seja um pouco... Foi uma junção de coisas também, né? O Marcos Bandeiras tá aqui no chat, ó, escreveu o seguinte: boa tarde, é falta de gratidão da mídia, mas a mídia não tem que ter gratidão. E da torcida. O cara é gênio, colocou na roda o City, menos. Deu no tático no Guardiola no Mundial, você tá brincando, né? Venceu Libertadores e Recopa, treinou a seleção, só falta ser presidente. Marcão, vou descontar uns 20% aí, tá bom? Isso aí tudo que você falou. Mas de fato, ele chegou longe, assim, se você... Eu conheci o trabalho dele no Audax, né? Sair de lá para alcançar tudo isso que você escreveu, realmente, pô, o cara não é um perdedor, ele é um vencedor. E ainda mais contra a maré, né? Remando contra tudo que todo mundo acredita que é o futebol, não vou dizer correto, mas aquele que fica mais próximo da vitória, né? Que é o que no final todo mundo quer. Então, ele acredita nessa maneira dele jogar futebol e, pô, deu certo. Deu certo. Ele chegou até a seleção e chegou até uma Libertadores. E acho difícil ele mudar, porque é uma convicção de vida dele. Então, quem contratar tem que criar o contexto para isso funcionar. O Fluminense criou durante muito tempo o contexto para ele funcionar. E agora o Fluminense tem um papelão, tem um pipinão. Porque é o seguinte: todo mundo que está lá veio por ele. Thiago Silva acabou de chegar e seria para o modelo dele. E o próximo? Sei lá quem vem, se é o Cuca. Eu tinha ouvido mais um nome. Esqueci. Mas enfim, quem assumir o Fluminense agora vai precisar lidar com um elenco envelhecido, desequilibrado para um futebol tradicional, sem dinheiro para trazer gente. E agora? E com a janela para abrir aí, daqui a 5 dias. E agora? Como é que faz? Time na lanterna do campeonato. Que papelão, É um pepino, olha, dos grandes mesmo que o Fluminense tem pela frente. Não é tão simples. Troca o técnico e vamos lá. Então, trocou tarde demais. Quer uma coisa? Sabe quem é que vai fazer quem que vai fazer isso? Em breve? O Corinthians. Olha aí, voltou. Vai fazer a mesma coisa. Eu não queria falar, mas não tem como não falar. O seu estresse diário. O time que me irrita. Porque vai mandar o Antônio Oliveira embora. Vai mandar. E aí vai causar um problema pior, porque primeiro não tem outro melhor e outro que consiga assumir aquela bagunça para levar a algum lugar. Então, se era para demitir, tinha que ter demitido antes de começar o campeonato, para montar alguma coisa. Quando a gente foi eliminado cedo no Paulista, teve um mês aí. Tudo errado, né? Aí depois cai, vai chorar.